Hoje eu vim falar para vocês sobre a C.J. Tudor, que já é uma das minhas autoras favoritas, e sobre o livro mais novo dela, As Outras Pessoas. Bora? A C.J. Tudor é uma das minhas grandes referências literárias no que diz sentido ao meu sonho de me tornar um escritor, pois ela é um exemplo de que nunca é tarde para você realizar um sonho. Por quê? Porque para quem não sabe, a C.J. Tudor, ela já teve várias profissões durante a vida dela. As principais, ela já foi jornalista, ela já foi redatora, mas os últimos anos da vida dela, já depois dos 40, a C.J. Tudor trabalhava como passeadora de cães, aquela galera que pega o seu cachorrinho quando você não tem tempo para passear com ele. Se você é uma dessas pessoas, eu não sei nem por que você tem cachorrinho. Ela recebia dinheiro para pegar esses cachorrinhos e levar para a galera passear. Por quê? Para que ela se dedicasse com maior tempo à busca dela por esse sonho de se tornar uma autora publicada, uma escritora de sucesso. E foi então depois dos 40 anos, já lá pelos seus 43, 44, que ela teve o seu primeiro livro publicado, que é O Homem de Giz, que logo se tornou um best-seller, uma explosão de publicidade em cima dela, e hoje com 3 livros publicados, este aqui é o mais recente, As Outras Pessoas, a C.J. Tudor já não só é uma das maiores autoras de sucesso dentro do gênero de suspense, como também já vem sendo comparada com ninguém mais, ninguém menos que o mestre Stephen King. Então, bora falar do livro As Outras Pessoas, publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca, que foi quem publicou também os outros 2 títulos da autora, O Homem de Giz e O Que Aconteceu com Ayn. E a editora já criou meio que uma cara para a C.J. Tudor no Brasil, que vocês podem ver que todos os livros dela têm mais ou menos o mesmo esquema de publicação, que é a capa preta, bonequinhos palito, essa... Como é que é o nome disso aqui, Bia? Corte pintado. O corte pintado. Então vamos à história. Já no começo do livro nós somos apresentados ao Gabe, preso em um engarrafamento e já pensando na nova desculpa que ele apresentaria para sua esposa Jane, por mais uma vez chegar tarde em casa, passar novamente a imagem de um pai ausente para sua filha, para a Izzy, e mais uma das tentativas da esposa de trazer o marido para mais próximo do seio familiar. E é preso nesse engarrafamento que o Gabe percebe no carro da frente uma menina loirinha, lá pelos seus 5 anos de idade, olhando para ele através do vidro. O que a leitura labial dele permite que ele interprete do que a menina está dizendo, ela meio que está pedindo socorro para papai. Ou seja, naquele carro, na frente dele, no engarrafamento, a quilômetros de distância de sua casa, onde deveria estar a sua filha, ele vê Izzy, a sua filha, dentro daquele carro. E é a última vez que Gabe vê a menina, já que a história dá um salto de 3 anos no futuro e a gente reencontra o Gabe completamente desestruturado e arrasado pela tragédia que atingiu a sua família, já que não só para a polícia, mas para o mundo, a sua esposa e a sua filha foram assassinadas dentro de casa no exato momento e no dia e no exato momento em que o Gabe julga ter visto a sua filha em um carro estranho lhe pedindo ajuda. Carro este que ele perseguiu por horas até perder de vista e voltar para casa e encontrar toda a cena que ele encontrou depois de ter recebido por telefone uma ligação de uma investigadora dizendo que a sua filha e que a sua esposa estavam mortas. Então o Gabe passa os dias da vida dele percorrendo a rodovia, percorrendo as estradas atrás deste carro que para ele levou a sua filha, e para provar que a menina que foi enterrada, o corpo da menina que foi enterrada no lugar da filha dele, não seria ela. Nesse meio tempo nós somos apresentados a mais 2 personagens nessa história. Uma delas é a Fran, que junto com a sua filha de 8 anos passa os dias fugindo de alguma ameaça que fica à espreita, algo ou alguém que lhes quer fazer mal, com um evento meio que sobrenatural assim, que acaba acontecendo de maneira corriqueira com a menina que a Fran cuida, com a sua, até então, porque a história nos apresenta, sua filha. No outro núcleo nós somos apresentados a Katie. A Katie é uma balconista numa lanchonete de beira de estrada, num posto de gasolina, onde o Gabe passa eventualmente durante essas buscas que ele passa a fazer à procura da filha dele, do carro que teria levado a filha dele. Até o momento em que a nossa história dá uma guinada e as investigações do Gabe levam ele a descobrir na Deep Web algo intitulado de As Outras Pessoas. E é quando essas 3 histórias, esses 3 personagens de núcleos diferentes são conectados, a leitura passa a ser completamente instigante e viciante, de um jeito que só quem já leu a C.J. Tudor em seus 2 trabalhos anteriores sabe do que eu estou falando. Agora vamos às diferenças
premissas deste novo trabalho da C.J. Tudor, dos 2 livros anteriores que levaram ela a este sucesso, essa ascensão, não vou dizer repentina, porque é uma autora já acima dos seus 40 anos, né, que passou boa parte da sua vida lutando para chegar no posto onde ela está hoje, mas que são os 2 livros que deram esse boom e alavancaram a carreira da C.J. como essa autora já tão premiada em relação aos livros de suspense que ela escreve. O primeiro diferencial deste livro é que, pela primeira vez, a C.J. escreve ele em narração em terceira pessoa. Os outros 2 livros anteriores, eles eram escritos em primeira pessoa, o que teoricamente, pelo menos para mim, acaba gerando mais conexão com a história, e isso prova que a escrita da C.J. ela é muito boa, porque mesmo tendo esse diferencial, a história acabou me prendendo da mesma maneira, tanto que por vezes eu acabava esquecendo que eu estava lendo uma história em terceira pessoa. Tamanha é a imersão que ela acaba dando pra gente através das palavras e da forma como ela escreve. Outro diferencial é que, pela primeira vez, a gente acompanha a história do ponto de vista de um pai de família, diferente dos 2 livros anteriores, onde a gente pegava solteirões meio que amargurados da vida, com um peso de traumas de infância, traumas estes que a gente acabava acompanhando desde o começo da história, narrada geralmente em 2 linhas temporais distintas, principalmente anos 80 e período atual, assim. O pouco de viagem no tempo que a gente tem dentro de As Outras Pessoas são em 2 momentos de explicações, assim, de eventos cruciais para o desenrolar e para a conclusão da história, em que a gente volta, acho que, se não me engano, em 1996, começo dos anos 90, assim, mas não tem essa imersão completa de linha temporal narrativa que ela acaba trazendo pra gente em O Homem de Giz e em O Que Aconteceu com Amy. O que dá uma experiência completamente nova para nossa leitura, porém sem perder a característica principal da C.J., que é essa imersão na cabeça dos personagens e nos seus dramas pessoais. As Outras Pessoas acabou sendo um livro um pouquinho difícil para minha pessoa, porque além de ele tratar muito, talvez o plot principal do livro seja a parte da esperança, ele é um livro que ele traz muito questionamentos em questão de aceitação em relação ao luto. Ele traz, claro, todo aquele questionamento que vem junto com o luto, arrependimentos, talvez possibilidades que a gente busque depois de uma perda de voltar no tempo e passar mais tempo com aquelas pessoas que a gente acabou perdendo, e às vezes até o estranhamento e aquela revolta que a gente tem ao passar por uma tragédia, sem a gente perceber que a tragédia, o que torna ela uma tragédia, é essa falta de controle que a gente tem em relação ao que aconteceu, essa questão de perda momentânea, instantânea, assim, inesperada, completamente inesperada, mas acima de tudo daquela questão que a gente pensa que as coisas só acontecem com as outras pessoas, assim, que nunca vai acontecer isso com a gente. Então, acho que para a maioria do pessoal que acompanha a gente sabe que eu passei por uma perda recente de um amigo, e foi durante a leitura do livro, então isso acabou sendo um pouquinho difícil, essa retomada. Quando eu voltei, foi um livro que me fez muito bem nesse quesito, assim, nessa questão da aceitação do luto, de aceitar este processo, e mais do que isso, aceitar que a vida ela é maior do que a gente, e que a gente nem sempre vai ter controle sobre as coisas que estão... a gente já praticamente não tem controle daquilo que está ao nosso alcance, imagino de coisas que fogem completamente aos nossos poderes, vamos dizer assim. Essas coisas que costumam deixar a gente tão impotente em relação à vida. Mas é isso, a vida é maior do que nós. As Outras Pessoas, além de uma baita leitura, um ótimo passatempo, e muito mais do que isso, é um livro completamente sobre esperança, sobre aceitação. É uma boa dica. Essa é a nossa dica de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado tanto desse vídeo quanto eu gostei desse livro, e espero que ele traga para vocês o mesmo, não vou dizer conforto, mas a mesma visão ou mudança de visão de algumas coisas da minha vida, e espero que isso afete a vida de vocês também. É mais uma bandeira levantada nessa busca pelo seu sonho, pelo meu sonho. Pegar como referência essa autora que, antes tarde do que nunca, mostrou que tem muito para mostrar. Esse terceiro livro veio para consagrar. Em palavras da própria autora, durante os agradecimentos, ela fala que ela não achou que seria tão difícil continuar escrevendo,
trazer novas histórias à tona, mas ela vem tirando isso de letra, literalmente, e provando pra gente que dá pra gente ficar tranquilo, porque vem muita coisa boa ainda dessa autora pela frente, beleza? Não se esqueçam de deixar aquele like maneiro pra nós aqui, se inscrevam no canal se você acabou caindo aqui por engano, acompanhe as nossas redes sociais lá no @canal Nunca Nem Li, tudo junto, no Instagram e no Twitter, que a gente usa eventualmente. E é isso, até a próxima, fui!